Você já se perguntou o que acontece no exato instante entre a vida e a morte? Eu não estou falando de teorias ou crenças. Estou falando de algo que eu vivi, algo que mudou tudo. Meu nome é Samantha Reed. Tenho 38 anos, sou mãe de 2 filhos maravilhosos, esposa de um homem que é minha rocha, e até pouco tempo atrás, levava uma vida comum nos arredores de Asheville, na Carolina do Norte. Era uma noite de Páscoa. Meus filhos riam, o jantar estava quase pronto, e por um breve momento, tudo parecia perfeito. Mas o que eu não sabia é que naquele exato instante de felicidade, meu cérebro estava prestes a desligar. De repente, tudo desabou. Meu corpo parou de responder, minha voz desapareceu, e o terror tomou conta. Eu estava consciente, mas presa, incapaz de pedir ajuda. Foi assim que começou minha jornada entre 2 mundos, o físico e o espiritual. Uma jornada que me arrancou da realidade, me lançou em um espaço de luz e silêncio, e me mostrou verdades que eu jamais poderia imaginar. Se você acha que a vida é só o que conseguimos tocar, talvez esteja prestes a ver tudo com outros olhos. E antes de continuarmos, se essa história já te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários. Você acredita que existe algo além da vida? Nos meses antes de tudo acontecer, eu sentia que enfim, a vida tinha encontrado seu ritmo. Depois de tantos anos lidando com incertezas, preocupações e aquela exaustão silenciosa que só quem cuida de tudo entende, eu respirava aliviada. Lucas e eu estávamos mais próximos do que nunca. Nossos filhos enchiam a casa de vida, risos, perguntas, brinquedos espalhados. A rotina, apesar de corrida, era gostosa. As manhãs começavam com cheiro de café e pão quente, e as noites terminavam com histórias contadas baixinho na cama das crianças. Era Páscoa. Estávamos juntos em casa, preparando o almoço. As crianças pintavam ovos, Lucas cuidava do assado, e eu observava aquela cena como se quisesse congelá-la no tempo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Foi justamente por isso que tudo pareceu tão cruel depois. Porque aquele era o tipo de dia que a gente guarda no coração. Um dia comum, e ao mesmo tempo perfeito. O que eu não sabia é que por trás daquela calmaria, algo silencioso já se formava dentro de mim, e que em questão de instantes, minha vida seria arrancada do chão. Tudo começou com uma sensação estranha, quase imperceptível. Uma espécie de formigamento no braço, uma leve tontura, coisas que eu poderia facilmente ignorar. Mas, em segundos, aquilo se transformou em algo que não podia mais ser ignorado. Meu corpo começou a falhar. A colher caiu da minha mão. Tentei chamar Lucas, mas as palavras não saíam. Estavam presas dentro de mim, como se minha boca tivesse esquecido como se mover. O pânico veio com força. Eu estava consciente. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas era como estar trancada dentro de um corpo que já não me obedecia. Lembro dos olhos de Lucas arregalados, correndo até mim. Das crianças em silêncio, sem entender. Eu tentava gritar por dentro. Queria dizer: estou aqui, me ajudem. Mas tudo o que consegui foi cair. A ambulância chegou rápido, mas dentro de mim o tempo parecia outro. Eu ouvia vozes, barulhos de aparelhos, pessoas falando sobre tempo perdido e risco iminente. E em meio ao caos, um sentimento profundo tomou conta. Será que estou morrendo? No hospital, os rostos ficavam borrados. As luzes, mais distantes. E quando disseram, não sabemos se ela vai resistir, eu já não sentia mais dor. Só silêncio. Foi nesse instante, quando a medicina começava a desistir, que algo completamente inesperado aconteceu. E a jornada mais extraordinária da minha vida estava apenas começando. O momento em que tudo ficou silencioso não foi assustador. Foi estranho, porque apesar de não sentir mais meu corpo, eu ainda estava lá. Consciente, presente, só que de um jeito completamente diferente. De repente, percebi que estava flutuando acima da maca do hospital. Eu via tudo com clareza, os médicos correndo, Lucas segurando minha mão, lágrimas escorrendo dos olhos dele. E no entanto, eu me sentia em paz. Não havia dor, não havia medo, apenas uma leveza indescritível. Fui puxada para longe dali, como se uma força invisível me conduzisse. Tudo ao meu redor era feito de luz. Não uma luz comum, mas algo que parecia viver e pulsar, como se fosse a própria essência da vida. E nesse lugar, eu senti uma presença tão poderosa que eu não tinha palavras para descrever. Era como se tudo ao meu redor fosse uma extensão de algo maior. Deus. Não uma imagem ou uma figura distante, mas uma presença viva e infinita.
O amor que emana dessa presença é impossível de compreender com a mente humana, mas eu o senti profundamente em meu ser. E então, uma voz suave, mas cheia de autoridade, falou: "Você é amada, você tem um propósito." Não precisou de palavras. Eu soube. Com Deus, tudo é claro. Não há dúvidas, só compreensão. E nesse instante, entendi que a vida tinha um propósito divino, algo que transcendia o que eu podia imaginar. Enquanto flutuava nesse espaço de luz e paz, uma nova sensação me envolveu. Não era uma sensação de julgamento, mas de compreensão profunda. De repente minha vida passou diante de mim, mas não da maneira como imaginei. Não era uma sequência de erros e acertos, mas um entrelaçamento de momentos significativos a momentos de amor, medo, coragem, e também de falhas. Eu vi meu relacionamento com Lucas. Vi o amor genuíno que nos unia, mas também vi os desafios que enfrentamos e como crescemos juntos. Vi o riso dos meus filhos, as pequenas coisas que fizemos, como os abraços ao final de um longo dia. E então, percebi que não eram esses grandes momentos que realmente definiam minha vida. Era a intenção por trás de cada escolha, de cada gesto, que importava. De repente, algo dentro de mim se iluminou. Eu compreendi que a vida não se resumia a grandes conquistas ou falhas, mas ao aprendizado constante, à evolução do espírito. O que eu fiz, o que deixei de fazer, tudo tinha um propósito. E finalmente entendi que meu propósito sempre foi crescer, aprender e ensinar, para que minha jornada fosse mais do que apenas uma busca pessoal, ela era uma missão. Foi nesse momento, envolvida por uma paz incomparável, que algo maior e mais profundo se fez presente. A luz ao meu redor parecia viver, pulsando com um calor acolhedor, e então, eu senti uma suavidade, como se um abraço invisível estivesse me envolvendo. Foi quando percebi que não estava sozinha. Uma presença inundou todo o espaço, tão envolvente e amorosa que não havia como escapar de sua paz. Era Deus. Não uma figura distante, mas uma energia viva, acolhedora e infinita. Eu não precisava vê-lo para saber que ele estava ali. Sua voz era como um sussurro doce e gentil em meu coração. Samantha, minha filha, você não pode ficar aqui. Sua jornada na Terra ainda não terminou. Não havia pressa em suas palavras, apenas uma ternura imensa. Eu a amo, e você tem muito a viver, muito a compartilhar. Você ainda tem um propósito que precisa ser cumprido. Seu caminho não acabou, filha amada. Eu não sentia medo, mas uma aceitação profunda. Eu sabia que meu tempo naquele plano de paz havia chegado ao fim, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que meu retorno à vida terrena era necessário. Deus me chamava de volta com amor, com a certeza de que mesmo em meio à dor e desafios, havia um propósito maior esperando por mim. Com um coração sereno e uma confiança que nunca havia experimentado, eu me entreguei. Eu voltaria, porque era o que ele precisava de mim. E assim, a história de Samantha Reed nos ensina que por mais que a vida pareça estar em nossas mãos, ela é parte de algo maior, algo divino, que vai além da nossa compreensão. Após uma experiência que quase a levou à morte, Samantha retornou com um propósito claro: compartilhar a sabedoria que ela encontrou no outro lado, e agora, ela vive com um novo olhar sobre o mundo e sobre seu papel nele. Mas, o que você faria se tivesse a chance de voltar da morte e recomeçar sua vida? Que propósito você descobriria sobre a sua jornada? Perguntas como essas estão sempre à nossa porta, esperando para serem respondidas. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre as incríveis experiências de quase morte e transformações espirituais, se inscreva no canal. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre o propósito de cada vida, sobre a espiritualidade e sobre os caminhos que nos levam ao nosso verdadeiro destino. E lembre-se, a vida é um caminho cheio de mistérios, mas com fé e compreensão, podemos descobrir a beleza em cada passo que damos. Não perca os próximos vídeos, e até a próxima jornada.